A delação premiada do doleiro Dario Messer, que é réu na Operação Lava Jato, revelou uma ligação estreita com a família Marinho, proprietária da Rede Globo. O doleiro dos doleiros revelou um esquema clandestino de repasses de dinheiro vivo que ultrapassaria R$1,5 milhão. E essa não foi a primeira vez que os donos do Grupo Globo foram delatados à justiça. No bairro de Alto Padrão, na Zona Sul Carioca, as encomendas milionárias tinham o destino certo: os herdeiros do Grupo Globo. Dinheiro vivo enviado por um doleiro e entregue a um ex-executivo da emissora a pedido dos irmãos Marinho. O esquema foi revelado pelo doleiro Cláudio Barbosa, conhecido como Tony. Ele confessou à justiça que entre 2003 e 2017, ano em que foi preso, um homem de confiança de Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração, e João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, recebeu milhões de reais para os irmãos. O representante era José Aleixo, ex-executivo e diretor financeiro do grupo. Um funcionário do doleiro era quem fazia o serviço. Para não chamar atenção, ele amarrava maços de dinheiro nas pernas com fitas adesivas e seguia de táxi para o endereço de Aleixo. O ex-executivo era avisado por telefone que a encomenda estava a caminho. No condomínio no bairro de São Conrado, o dinheiro era colocado em mochilas e deixado na portaria. De acordo com a delação premiada de Tony, o funcionário nunca teria visto José Aleixo. Mas quando o pedido dos irmãos Marinho era muito alto, era preciso chamar um carro forte para escoltar o dinheiro até o apartamento do ex-executivo. Essa operação exigia a contratação de pelo menos 3 seguranças armados. Segundo o doleiro, em 14 anos, foram pelo menos US$15 milhões ou R$80 milhões repassados a Aleixo a pedido de João Roberto e Roberto Irineu. Tony revela ainda que endereços da família Marinho em São Paulo também foram usados para entregar malotes de dinheiro. Em geral, muitas vezes, esses dinheiros são provenientes de operações ilícitas, então você não pode dar uma declaração formal a isso. E aí se busca o doleiro, algo que eles chamam de esquentar esse dinheiro, né? E o doleiro tem essa expertise de trazer o dinheiro do exterior ou remeter o dinheiro para o exterior, sem passar pelas declarações formais das autoridades. Tony era sócio de outros 2 doleiros, Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e Dario Messer, o doleiro dos doleiros. O trio experiente em fraudes também trabalhava para o ex-governador Sérgio Cabral. Juntos, os doleiros ajudaram Cabral a enviar US$100 milhões a paraísos fiscais. Dario Messer é um velho aliado da família Marinho. Messer também contou à justiça que entregava dólares aos herdeiros do Grupo Globo. Um serviço que começou em 1996, muito antes do doleiro Tony assumir a operação. Em 2000, Dario Messer foi investigado no conhecido escândalo do caso Banestado. O doleiro entregou uma lista de clientes, entre eles a Globo. Um relatório do Ministério Público Federal no Paraná apresentou o tamanho das remessas feitas pelo Grupo Globo ao exterior por meio do Banestado. A Procuradoria teve acesso aos relatórios elaborados pelo Banco Central. Um deles aponta que as empresas ligadas à família Marinho enviaram mais de R$1,6 bilhão ao exterior por meio das contas CC5. A CC5 é um tipo de conta corrente mantida no país por brasileiros que moram no exterior. Na época, o titular, ao vir ao Brasil, poderia depositar reais nessa conta e, ao voltar ao exterior, poderia sacar o dinheiro em moeda estrangeira. A falta de fiscalização e controle transformaram a CC5 em um caminho para evasão de divisas e sonegação fiscal. O banco usado para esse esquema foi o Banestado, no Paraná. As empresas do Grupo Globo usaram o Banestado e esse tipo de conta para enviar milhões de reais para o exterior. Uma fortuna que saiu do país
sem pagar impostos e que, segundo Messer, passou pela mesa de câmbio que ele operava. O relatório foi encaminhado à CPI dos bancos. O caso Banestado ficou nas mãos do então juiz Sérgio Moro. Nesse processo, os irmãos Marinho não foram indiciados. No Brasil, Messer entregava dólares na sede da emissora carioca. Segundo ele, por essas portarias, os malotes eram levados a José Aleixo, braço direito dos irmãos Marinho, e depois levados a uma das famílias mais poderosas do país. Uma operação clandestina que se repetiria até 3 vezes por semana. Dario Messer contou em delação premiada que as remessas à emissora oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atuais, entre 260 mil e 1 milhão e 600 mil reais. Dinheiro que era entregue por José Aleixo aos irmãos Marinho. Depois de receber os dólares em espécie no Rio de Janeiro, os irmãos Marinho repassavam o dinheiro para o doleiro por meio de uma conta em um banco nos Estados Unidos. O esquema de doleiros usado pelos irmãos Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho seria, de acordo com esse procurador da Fazenda, uma forma de escapar dos órgãos de controle. Caracteriza claramente evasão de divisa. A partir do momento que ela caracteriza evasão de divisa, ela, em tese, também é uma sonegação fiscal, porque esse provento veio de algum lugar e você acaba não declarando ele. Ao mesmo tempo, se caracteriza como lavagem de dinheiro por conta que você está se utilizando de outro mecanismo para dar um fim hipoteticamente legal àquele dinheiro. Os doleiros contratados pelo Grupo Globo foram presos e delataram o esquema envolvendo a família Marinho pelo menos 3 vezes à justiça. A primeira citação foi no ano 2000, com o caso Banestado. Já a segunda vez foi em 2018, com a delação do doleiro Tony. Em junho deste ano, foi a vez novamente de Dario Messer contar o que sabia. Operações financeiras clandestinas e que revelaram mais de 2 décadas de sonegação fiscal. Crimes que até hoje não foram esclarecidos. Quando um empresário, sabedor da função social da atividade empresarial, opta pelo não pagamento de imposto, opta pela evasão de divisa e, eventualmente, até a lavagem de dinheiro, em tese, ele sabe que ele está promovendo um esvaziamento significativo na possibilidade de investimento do Estado e, consequentemente, está vitimando toda a sociedade. A assessoria de Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho alega que eles não têm e nunca tiveram contas não declaradas às autoridades brasileiras no exterior e que também nunca realizaram operações de câmbio não declaradas. O advogado de Dario Messer informou que ele é colaborador da Justiça e presta esclarecimentos sempre que solicitado. A defesa do doleiro Cláudio Barbosa, conhecido como Tony, informou que todas as informações sobre a antiga atividade do operador financeiro já foram prestadas ao Ministério Público Federal. Os advogados de Vinícius Claret, o Juca Bala, afirmaram que ele é colaborador da Justiça e apresentou dados de prova acima da média. Disseram ainda que o doleiro permanece à disposição das autoridades. A defesa de Sérgio Cabral disse que já esclareceu às autoridades o uso de doleiros e que devolveu todos os valores em acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Procurado, o Ministério Público Federal não se manifestou.